Doutora Thaisa, o artigo 384 da CLT, antes da reforma trabalhista, tinha a seguinte redação: em caso de prorrogação do horário normal, será obrigatório um descanso de 15 minutos no mínimo antes do período extraordinário do trabalho. Essa norma, ela tinha plena incidência nos contratos de trabalho das empregadas. Ocorre que a Lei 13.467, a Lei da Reforma Trabalhista, expressamente revogou essa disposição, hoje não mais existente na CLT. No caso de uma empregada que já vinha há longos anos trabalhando na empresa e usufruindo desse intervalo, e estando o seu contrato de trabalho em vigor, mesmo posteriormente à vigência da Lei da Reforma Trabalhista, poderá o empregador parar de garantir a essa empregada o citado intervalo? O Supremo Tribunal Federal ele já se pronuncia no sentido de que não há um direito adquirido a um regime jurídico. Eu tenho que pensar em direito adquirido como direitos subjetivos, situações subjetivas já incorporadas. A manutenção do intervalo, a meu ver, seria a manutenção do regime jurídico anterior. E essa não é exatamente uma alteração simplesmente voluntária do empregador, porque existe uma lei abolitiva, abolindo esse direito. Então, quando eu estou diante de uma lei que vai realmente abolir uma categoria, um instituto, a meu ver, a aplicação se dá de imediato, alcançando até as relações de trato sucessivo. Essa é uma argumentação muito pautada na lei de introdução e também em interpretações dadas pelo Supremo sobre a impossibilidade da manutenção de um regime jurídico. Isso. Doutor Keller, no parágrafo 1º do artigo 477 da CLT, havia, antes da Lei da Reforma Trabalhista, determinante de que o pedido de demissão ou recibo de quitação de rescisão de contrato de trabalho, firmado por empregado com mais de 1 ano de serviço, só será feito com assistência do respectivo sindicato ou perante a autoridade do então Ministério do Trabalho. Ocorre que o parágrafo em questão foi revogado pela Lei da Reforma Trabalhista. Diante dessa situação jurídica, seria razoável, então, se concluir que mesmo os empregados que gozam de estabilidade provisória, como os cipeiros e dirigentes sindicais, não mais seria necessária a assistência que até então era imprescindível? Ocorre que a CLT ela tem duas disposições, ou ela tinha duas disposições que tratavam dessa questão. O artigo 477, parágrafo 1º, que dispunha sobre o fator tempo, mas também tem o artigo 500, que estabelece uma regra em favor de trabalhadores em determinada situação, ou seja, trabalhadores estáveis. Então, na minha perspectiva, e considerando que tem que se partir do pressuposto que a ordem jurídica não contém normas inúteis, o meu pressuposto é que a CLT criou uma proteção geral, baseada no tempo, quem trabalha mais de 1 ano, e uma proteção específica para o trabalhador titular de estabilidade no emprego. Deixou de existir a primeira, mas persiste a segunda. Então, na minha perspectiva, permanece para esses trabalhadores, para os estáveis, a exigência, ou seja, o seu pedido de demissão só será válido se contar com assistência legal. É bem colocada essa interpretação sistemática do 477 com o artigo 500.